Hoje não vou fazer aquela análise, ou melhor, aquela reflexão a respeito do texto, no sentido de aplicação espiritual, né? Como estamos fazendo aí a respeito dos sacrifícios em relação ao simbolismo que se cumpriu e cumpre no sacrifício de Cristo. Vou continuar com as análises de palavras da sua tradução do original hebraico para a língua portuguesa. E quero destacar apenas duas referências. A primeira está em Êxodo capítulo 10, a leitura é do versículo 1 ao 8. E trata daquele momento em que, após a 7ª praga, Deus manda Moisés se apresentar diante de Faraó, e ele chega lá e diz o seguinte para o rei: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Então, tendo transmitido essa mensagem, logo depois Moisés e Arão viraram as costas para o faraó e se retiraram. E quando eles saíram, os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando não vai permitir que o povo adore o Senhor? O país está arruinado. Então o faraó manda chamar Moisés e Arão e eles se apresentam diante do faraó. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de faraó e esse lhes disse: vão e adorem o Senhor, o seu Deus, mas eu gostaria de saber quem são os que irão. É nessa aplicação aqui do tempo do verbo que não foi adequada a tradução do original hebraico. Eu gostaria. Lá no hebraico, literalmente o faraó diz para Moisés e Arão que quem os queirão? Quem os queirão? Uma pergunta. Na Bíblia, na Ara, na atualizada, né, a tradução fica mais de acordo com o original, onde diz: quais são os que hão de ir? Ele pergunta. E na Nova Almeida atualizada, na Bíblia, na linguagem de hoje, a tradução ficou bem clara e diz: eu quero saber quem é que vai. Né? Aqui, o verbo no futuro do pretérito, ele traz a ideia de desejo, de possibilidade, né? É muito usado de maneira assim gentil, na forma de solicitar e comunicar com as pessoas, fazer uma solicitação. Gostaria. Mas Faraó não disse eu gostaria. Ele diz quem é que vai, né? Eu quero saber quem é que vai. A outra tradução inadequada está no texto que fala sobre a comemoração da Páscoa. Moisés dá várias instruções e diz aqui no versículo 19 do capítulo 12 de Êxodo, diz: por esses dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado, isso é, com fermento, será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. É interessante observar que essa palavra aqui, será eliminado, eliminar aí, vem do hebraico nikertah, né? Nikertah, que nesse contexto aqui significa será expulso. Não é que a pessoa que comesse a Páscoa de maneira assim irreverente, talvez por uma certa ignorância, comesse com o pão fermentado, viesse ser executado com a pena de morte, como acontece em outras transgressões que nós encontramos e a tradução em Levítico, Número e Deuteronômio, significando pena de morte. Nesse caso aqui, significa apenas será expulso.
tanto natural como estrangeiro, né? Às vezes as pessoas lendo ficam assim preocupadas, mas que isso, né? Eliminar significa executar com a pena capital. Só porque comeu a Páscoa com um pão fermentado, ele vai ser penalizado com a pena de morte? Mas não é verdade. Nesse contexto aqui significa será expulso da congregação.